A morte de Chico Anísio, um dos maiores humoristas e criadores da história da televisão brasileira, marcou profundamente o país e encerrou um dos capítulos mais brilhantes da cultura nacional. Para entender completamente como se deu esse momento tão doloroso, é preciso voltar um pouco no tempo e acompanhar os meses finais de sua vida, período marcado por complicações de saúde, internações prolongadas e muita comoção pública. Chico Anísio, dono de uma carreira com mais de 6 décadas dedicadas ao humor, já vinha enfrentando problemas respiratórios há anos. Diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, condição diretamente relacionada ao tabagismo, hábito que o acompanhou por grande parte da vida, o humorista tinha saúde fragilizada e cuidava de forma constante da capacidade pulmonar. A POC torna difícil respirar e reduz gradativamente o funcionamento dos pulmões, exigindo cuidados permanentes e observação médica constante. No final de 2011, o quadro clínico de Chico começou a se agravar. Ele passou a ter maior dificuldade de respirar, crises de falta de ar e sinais de infecção. No dia 22 de dezembro daquele ano, foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O que inicialmente parecia apenas uma necessidade de observação transformou-se em um longo período hospitalizado, marcado por oscilações diárias em seu estado de saúde. Aos poucos, vieram novas complicações. Além da POC avançada, surgiram infecções respiratórias repetidas, comuns em pacientes com capacidade pulmonar reduzida. Em janeiro de 2012, Chico desenvolveu uma pneumonia, doença perigosa especialmente para pessoas com a idade e o histórico dele. A pneumonia exigiu o uso contínuo de antibióticos de suporte de oxigênio, e o quadro passou a ser considerado grave. Mesmo assim, Chico lutava. Familiares, fãs e colegas de profissão acompanhavam cada boletim médico divulgado pela imprensa. Durante algumas semanas, seu estado parecia apresentar pequenas, porém animadoras, melhoras. Havia momentos em que a equipe médica expressava otimismo, e até mesmo notícias indicando que o humorista respondia bem aos tratamentos. Contudo, seu organismo já estava muito debilitado. Em fevereiro daquele ano, surgiram novos episódios de sangramento gastrointestinal. Isso exigiu intervenções e exames adicionais, aumentando a preocupação da equipe médica. Cada nova complicação exigia ainda mais medicações, e o corpo de Chico já não reagia com a mesma força de antes. A batalha tornava-se cada vez mais difícil. No começo de março de 2012, Chico Anísio apresentou piora significativa. Ele voltou a ser internado na UTI e passou a respirar com a ajuda de aparelhos. A combinação de infecções respiratórias, a POC extremamente avançada e a queda geral da imunidade criaram um cenário extremamente delicado. Apesar de todos os esforços, o humorista não conseguia recuperar forças. Na tarde de 23 de março de 2012, o Brasil recebeu a notícia que temia. Às 14h52, aos 80 anos, Chico Anísio faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, consequência direta das infecções prolongadas e do agravamento do quadro respiratório. A médica responsável informou que, apesar de todas as tentativas de estabilização, o corpo não resistiu. A luta havia chegado ao fim. A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande comoção nacional. Redes de televisão interromperam programas, artistas prestaram homenagens emocionadas e fãs de todo o país relembraram os inúmeros personagens que marcaram gerações: Professor Raimundo, Painho, Coalhada, Pantaleão, Bozó, Alberto Roberto, Salomé, entre tantos outros. Era como se, com sua partida, muitas dessas figuras tão queridas desaparecessem um pouco também. O velório foi realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cenário digno da grandeza de Chico Anísio. Centenas de pessoas formaram filas longas para prestar as últimas homenagens. Artistas de todas as áreas estiveram presentes, reforçando o quanto Chico foi influente e respeitado. Muitos não conseguiam conter as lágrimas ao lembrar de seus trabalhos, de sua generosidade com novos talentos e do impacto que ele teve no humor brasileiro. O corpo do humorista foi cremado, respeitando seu desejo. Parte das cinzas foi destinada à cidade de Maranguape, no Ceará, sua terra natal, onde ele começou a dar os primeiros passos rumo à carreira que o tornaria um ícone nacional. Mesmo nos últimos anos de vida, quando a saúde já era frágil, Chico continuava trabalhando, escrevendo, criando, orientando novos humoristas. A arte parecia ser seu combustível, e o humor, sua forma permanente de existir. Sua dedicação era tamanha que, mesmo durante períodos de internação, ele mantinha o desejo de voltar aos estúdios, de reencontrar seus personagens, de continuar fazendo o público rir. Logo após a confirmação do falecimento, os bastidores na televisão brasileira se transformaram. Nas emissoras onde trabalhou, especialmente na Globo, profissionais de todas as áreas se reuniram para preparar homenagens especiais.
Departamentos inteiros foram mobilizados para resgatar imagens raras, entrevistas antigas, textos inéditos e personagens que, ao longo das décadas, haviam sido interpretados por Chico. A rapidez da produção mostrava o respeito e a gratidão de colegas que conviveram com ele nos corredores e estúdios. Nos bastidores, amigos próximos relatavam que a rotina de Chico nos últimos meses era marcada por esforço e esperança. Mesmo hospitalizado, ele mantinha o hábito de escrever ideias de personagens, diálogos curtos e esboços de novos quadros. A equipe médica chegou a comentar com familiares que ele raramente ficava desanimado, demonstrando uma energia criativa que parecia infinita, mesmo quando o corpo já dava sinais de esgotamento. Durante o velório no Teatro Municipal, detalhes emocionaram quem acompanhou de perto. No palco, onde tantas vezes o humorista assistiu ou participou de apresentações artísticas, foi montado um ambiente solene, mas repleto de simbolismo. Entre coroas de flores vindas de todo o país, familiares reservavam momentos privados para se despedir. Filhos, irmãos e parentes compartilhavam memórias pessoais, relembrando Chico que poucos conheceram. O homem introspectivo, o observador atento, o escritor compulsivo que passava horas criando mundos imaginários. A cobertura da imprensa continuou intensa durante dias. Em entrevistas concedidas após a morte, vários humoristas revelaram conselhos que receberam de Chico em algum momento da carreira. Alguns contaram que ele participava de testes de elenco, sugeria ajustes em roteiros e incentivava artistas jovens a experimentar novas abordagens. Era comum ouvir que Chico enxergava o humor como algo sagrado, uma arte que exigia estudo e dedicação. Outra dimensão muito comentada após sua morte foi sua versatilidade. Chico não era apenas um ator. Era também pintor, escritor, roteirista, dublador, comentarista esportivo ocasional e diretor. Sua mente criativa transbordava para todas as áreas em que se envolvia. Cada uma dessas facetas foi sendo lembrada em reportagens, entrevistas e depoimentos que surgiram nas semanas seguintes. O desejo de homenagear Chico ultrapassou os limites da televisão. Em várias cidades brasileiras, teatros exibiram fotos, murais e pequenos vídeos com seus personagens mais marcantes. Nas redes sociais, fãs compartilhavam memórias afetivas. A época em que se reuniam em família para assistir à escolinha do professor Raimundo, o personagem preferido de cada um, ou a primeira vez que ouviram um de seus bordões. Maranguape, sua terra natal, transformou-se temporariamente em ponto de peregrinação. Moradores organizaram celebrações, rodas de conversa e eventos culturais em sua homenagem. Ruas ficaram enfeitadas com faixas e cartazes que destacavam o orgulho de ter sido a cidade que viu nascer aquele que se tornaria um dos maiores humoristas do Brasil. Nos bastidores da Globo, a morte de Chico acelerou um projeto que já estava em discussão, a revitalização de A Escolinha do Professor Raimundo com novos atores. A ideia era manter vivo o espírito da obra, apresentando ao público contemporâneo parte da genialidade de Chico. O programa passou a contar com familiares do humorista, como seu filho Bruno Mazeu, reforçando não apenas a continuidade artística, mas também a ligação afetiva que sempre existiu entre Chico e sua família. Outra repercussão importante foi o debate sobre o humor brasileiro. Críticos e especialistas passaram a discutir como Chico havia influenciado gerações de comediantes e os rumos do humor no país. Muitos defendiam que sua partida deixava um vazio difícil de preencher, devido à sua habilidade rara de criar personagens complexos, com perfis psicológicos completos e realistas, que ultrapassavam o simples objetivo de fazer rir. A morte de Chico Anísio também levantou reflexões sobre a importância de preservar o patrimônio audiovisual brasileiro. Arquivistas e estudiosos clamaram pela digitalização de quadros raros, gravações antigas e programas esquecidos em fitas deterioradas. Diversas instituições culturais se mobilizaram para catalogar a obra do humorista, reconhecendo o papel histórico de seus personagens na construção da identidade nacional. Em meio à repercussão, surgiram detalhes emocionantes também na esfera familiar. Amigos contaram que Chico mantinha cartas, cadernos e bilhetes guardados ao longo de décadas. Muitas dessas anotações revelavam reflexões filosóficas, poemas e pensamentos sobre a vida e a morte. Ele escrevia sobre o tempo, sobre o humor como instrumento de transformação e sobre a saudade que sentia de amigos que já haviam partido, como Golias, Ronald Golias, Costinha e outros humoristas de sua geração. As semanas que sucederam sua morte foram marcadas por homenagens contínuas. Programas especiais, documentários e transmissões ao vivo dedicaram espaço para revisitar sua trajetória. No rádio, muitas emissoras relembraram suas participações como locutor e comentarista. Nos jornais, colunistas destacavam sua inteligência rara e sua capacidade de transitar entre humor, crítica social e poesia com a mesma naturalidade. Mesmo após o fim das homenagens mais intensas, o impacto da morte de Chico continuou reverberando.
Para muitos, ficou a sensação de que o país havia perdido uma espécie de guardião do humor nacional. Sua capacidade de observar o cotidiano e transformá-lo em arte era vista como algo insubstituível. Não havia, até então, nenhum outro artista brasileiro com repertório tão vasto ou com habilidade tão afiada para construir personagens que pareciam reais. Com o passar dos meses, o legado de Chico Anísio se consolidou ainda mais. Escolas e universidades começaram a utilizar trechos de seus programas para estudar humor, linguagem, construção de personagens e crítica social. Seu nome passou a integrar listas de gênios da televisão mundial. Para o público, restou a memória afetiva e a gratidão por décadas de risadas, reflexões e companhia. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Comente, qual personagem do Chico Anísio mais marcou você?